Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net com imagens do Roberto Aguiar, o Bob, que não é o Esponja, da Vídeo Ágape. Roberto Aguiar faz produções de vídeos, fotografia, edição, tudo com ele aí. Vídeo Ágape, você liga ou manda um e-mail para o Bob e veja o serviço dele. Ele faz todos os programas .net. Nós temos mais de 200 vídeos já no YouTube, 200 vídeos na televisão que já foram apresentados na televisão. Nosso convidado de hoje é o Thiago Simon, que é advogado, pós-graduado em gestão empresarial, e ele foi diretor de desenvolvimento empresarial no SEDAI, aqui do Governo do Estado, na administração de Germano Rigoto. Thiago, o desenvolvimento econômico é extremamente importante para o país, para o Estado, para os municípios. Tecnologia, tudo é importante, mas tu não faz nada disso sem as articulações políticas, sem azeitar as questões políticas. E parece que o Rio Grande não está muito bem com isso aí nos últimos tempos. O Rio Grande do Sul entrou numa rota extremamente difícil. Eu tenho batido aqui já. Nossas rodovias agora estão voltando para o Estado. Só que eu, que sou um usuário da RS 118, por exemplo, é por buraco. O meu amigo Daniel Killing também, que ele volta e meia tenta transitar pela 118, ele já está fazendo enduro ali, rally. Na 118 é puro buraco. Há pelo menos 2 anos não se tapa um buraquinho ali. Um buraquinho só, senhor governador, um só. Tapa um buraquinho. Os buracos já têm nome. O pessoal já conhece. Oi, buraquinho, 1, 2, 3. E não é só nessa área. Então, nós estamos tomando da iniciativa privada, onde a gente vê que as rodovias pedagiadas, não vamos discutir valor de pedágio, que daí é outra história, mas estavam com uma manutenção boa, só que todas as rodovias que estavam na mão do Estado estão um buraco só. As rodovias federais pedagiadas estão aí muito bem. Vamos pegar a Freeway, por exemplo, que está com concessão da Concepa, está muito bem. E tantas outras questões. E eu queria que tu analisasse, tu como um militante do PMDB, histórico, desde gurizinho, já nasceu, tu nasceu no velho MDB ainda, né? Então, como é que tu vê essas questões e o que a gente pode fazer para tentar mudar esse estado de coisas que está o Rio Grande do Sul, que se prega por aí que o alinhamento com Brasília é a melhor solução, só que nós estamos há 2 anos alinhados, tivemos 4 anos alinhados e nada de coisas boas para o Rio Grande. Enquanto a gente vai no Maranhão, por exemplo, as avenidas lá que chegam ao São Luís são iluminadas. Então, é uma diferença, são Brasis diferentes. A nossa BR-101 levou décadas para sair do papel e agora que está pronta, por incompetência da administração federal, tem um pedaço aí que vai matar, aí não sei, mais 100, 200, 300 pessoas naquele pedaço em que não conseguiu se duplicar a 101 lá em Santa Catarina. Perfeito. Meus amigos, uma boa noite, bom dia, boa noite aos amigos do .net. Prazer estar aqui contigo, Orlandini. Acho que teu questionamento, a tua pergunta, ela já traz dentro dela uma boa parte das respostas, né? Eu acho que o Brasil é um grande país, tem um potencial fantástico, vem passando por transformações importantes, transformações institucionais, tem a sua economia, a sua macroeconomia estabilizada já há mais de 15, 20 anos, passa por uma série de avanços na área social muito importantes, mas existe não só no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um caso à parte, que eu vou fazer eco às tuas colocações, mas o nosso país ele tem um grande nó, e esse nó ele se chama o Estado. Indiscutivelmente, o grande problema do Brasil é o Estado brasileiro. É um problema fundamentalmente que nos acompanha durante toda a nossa trajetória histórica. Nós temos, como fruto da nossa colonização portuguesa, um espírito patrimonialista muito forte,
onde nós temos aqueles que governam, aqueles que comandam o nosso Estado, eles usam o Estado, eles usam a entidade pública para o seu benefício pessoal. Isso em todas as etapas históricas da formação política do Brasil foi assim. Não é? Esse patrimonialismo, essa mistura do público e do privado, esse fisiologismo nas relações políticas, esse coronelismo que perpassava desde a antiguidade, a gente vê já Raimundo Faoro, os donos do poder, não é? Isso se transferindo para a nossa realidade de hoje, onde esses coronéis agora, esses novos coronéis de hoje, eles estão nas cidades, não somente nos campos, comprando votos, cabalando consciências, usando o Estado para o seu benefício pessoal. Então, nós temos um povo, e aí que eu gostaria de retornar à origem da tua colocação, Orlandino, nós temos um grande povo, um povo empreendedor, estatisticamente, comprovadamente, através de pesquisas, o brasileiro e por excelência o gaúcho é um povo empreendedor, é um povo lutador, é um povo que tem uma capacidade de iniciativa, de construção, de trabalho fantástica, mas que infelizmente ao longo de décadas tem sido refém de uma classe, de uma pequena oligarquia, de uma pequena elite política que tem governado o nosso país de uma maneira incompetente, de uma maneira inconsequente, onde nós vemos milhões de pessoas passando fome, nós vemos um Brasil que praticamente está à margem do processo civilizatório, não é? Então isso é uma questão que nos indigna, uma questão que move o nosso espírito, o nosso coração, para que nós, como brasileiros, como gaúchos, não é, como cidadãos, a gente possa realmente formar uma massa crítica, formar uma consciência e tomar posição contra esse, que foi a palavra que tu usaste, né? Esse estado de coisas. Particularmente a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, trazendo para um fórum, para um momento mais atual, a nossa situação aqui do Rio Grande do Sul é uma situação ainda mais crítica, no sentido que hoje o nosso Estado, por uma série de fatores, que passa pela incompetência, infelizmente por uma certa incompetência na gestão do Estado, junto com outros fatores da nossa economia. O nosso Estado sempre foi um Estado exportador e com a Lei Candir, que desonerou o processo de geração de impostos sobre produtos exportados, isso gerou uma perda muito grande para as receitas estaduais. A competição de produtos asiáticos que acarretou questões muito fortes, principalmente em algumas indústrias do Rio Grande do Sul, como a indústria calçadista. Uma má gestão em relação à política fiscal do nosso Estado, que hoje fez com que nós nos tornássemos o Estado mais endividado do Brasil. Você sabe dessa situação, Orlandini? O Rio Grande do Sul formou, nessas últimas 3 a 4 décadas, uma dívida impagável. Nós somos o Estado mais endividado da Federação, devemos 40 bilhões de reais. E o que é mais cruel, não é? Nós temos absolutamente de forma contrária ao espírito federativo, não é? Nós temos a União cobrando juros do governo estadual muito acima dos juros praticados pelas empresas privadas. Eu até vou te dizer uma coisa, Thiago. Outro dia eu escutava um economista falando sobre isso. Ele disse, olha, se o Estado do Rio Grande do Sul estivesse devendo para uma loja, para um banco, ele renegociaria este pagamento por juros 1/3 ou 1/4 do que ele está pagando hoje. Exatamente. Você veja, o Ministério Público recentemente entrou com uma ação contra o BNDES, querendo abrir a caixa preta, né? Mas, na verdade, você vê, o BNDES financia alguns grandes conglomerados econômicos com juros subsidiados de 4% ao ano e cobra 13% ao ano do Rio Grande do Sul.
10% ao ano do Rio Grande do Sul, não é? De modo que hoje nós pagamos 2,5 bilhões de reais de juros. Nós não amortecemos nem o principal, nós pagamos apenas o serviço da dívida e nós temos toda a capacidade de investimento do Estado para todas as áreas, segurança, saúde e educação, é 1 bilhão. Então, assim, é uma relação, hoje, o agigantamento da União, não é? A maneira com que a distorção do pacto federativo, a maneira com que se agigantou o poder do governo federal sobre os estados, e particularmente sobre o Rio Grande do Sul, deixou a nossa situação, muito crítica, né? A gente acompanha com muita tristeza o momento que o nosso estado vem passando, é um momento agonizante. Infelizmente, com todo o respeito à atual gestão, nós sentimos que falta um pouco de planejamento, de estratégia, de visão de longo prazo para o Rio Grande do Sul. Falta um pouco mais de competência na gestão desses processos. A solução mais paliativa que nós arrumamos para resolver essa questão foi aumentar o endividamento, uma solução, na minha avaliação, muito irresponsável. Então, eu acho que o Rio Grande precisa mais. O Rio Grande precisa agregar mais inteligência, mais massa crítica, mais competência. Nós precisamos de um grande projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, capaz de nos fazer entender esses gargalos e superar essa situação. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com esse bate-papo com o advogado Tiago Simão. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, estamos conversando aqui com o advogado pós-graduado em gestão empresarial, Tiago Simão. Tiago, que a conta é impagável a gente sabe. O que eu não entendo é a teoria do alinhamento. O secretário do Tesouro Nacional é gaúcho. As negociações, já que aqui é o mesmo partido e lá em Brasília é o mesmo partido que está governando o país, é o mesmo. E nós temos uma conta impagável. O trabalhador gaúcho, o empresário gaúcho, ajudam a pagar contas que não deixam asfaltar 118, que não deixam fazer a rodovia do Parque, que não deixam fazer novos hospitais. Nos é furtado esse dinheiro que, se fosse em qualquer loja, em qualquer banco, o próprio BNDES financia as grandes empreiteiras do Brasil a juros entre 3% e 4% e cobra do Rio Grande entre 10% e 13% ao ano. Um verdadeiro absurdo. E se nós não resolvermos isso, Tiago, não se resolve nada, porque o pacto federativo foi colocado no lixo. Como enfrentar definitivamente, politicamente, essa questão? Porque é uma questão política. Porque se fosse matemática e de inadimplência, o correto era não pagar mais essa dívida, porque se refizer a conta, daqui a pouco até a gente já pagou com esse excesso de juros, eu tô certo? Agora fala com o advogado, Tiago. Não, acho que tu tem toda a razão, né? Se trata de uma questão política, né? É realidade, a expectativa que se tinha em relação ao alinhamento das estrelas, a questão da sincronia partidária, ela realmente se frustrou, não é? Se frustrou na medida em que, para além de se tratar de uma questão partidária, se trata de uma questão federativa, né? Se trata de uma questão onde nós temos uma série de estados praticamente inviabilizados em relação à sua capacidade de investimento, pelo grau de comprometimento que as suas finanças públicas têm com a dívida, com a União. Tu disseste muito bem, né? Hoje,
se o governo do estado do Rio Grande do Sul fizesse uma negociação da sua dívida com bancos privados, ele teria condições de conseguir condições mais atrativas do que as que ele tem hoje com a União. O fato é que desde 94, infelizmente, nós assistimos uma progressiva concentração de poder e de dinheiro em Brasília. E Brasília é um universo absolutamente, é a ilha da fantasia, né? Meu pai é senador da República, o senador Pedro Simon, e eu conheço aquela realidade. O meu pai tem uma postura diferenciada em relação a tudo aquilo que a gente vê, assiste, ouve, não é, nos jornais, nas rádios, mas Brasília é ainda pior do que a gente ouve e escuta. Brasília é uma ilha da fantasia, é uma Babilônia. A ostentação, a maneira com que se desperdiça o dinheiro público de uma maneira absolutamente irresponsável é uma coisa aviltante num país onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm casa, onde 20 mil pessoas ficam à fila de um hospital e você vê as pessoas jogando dinheiro fora. Nós temos o Congresso mais caro do mundo, nós temos ministérios que são verdadeiros absurdos em relação ao desperdício do dinheiro público. Nós temos mais de 40 ministérios, uma coisa absolutamente incompatível com um mínimo de coerência. O Dr. Jorge Gerdau Johann Peter, que assessora a presidência da República, ele disse que não tem como uma administração pública dar certo com 40 ministérios. Não tem como. Então, de um lado você vê Brasília concentrando cada vez mais poder e recursos, vivendo numa ostentação, e você vê da outra ponta alguns estados, como é o nosso caso, que nós mal temos dinheiro para pagar a folha do funcionalismo no fim do mês, quando não temos que fazer um empréstimo de um banco público ou sacar dinheiro dos depósitos judiciais. Qual é a expectativa que eu tenho, não é? Até que ponto a gente pode acreditar que o governo federal realmente ele vá abrir uma janela de negociação com os estados? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, né? Mas na minha perspectiva, enquanto o PT, que é o partido da presidente, ele tiver uma participação muito minoritária nos estados, eu não vejo, sinceramente não vejo maiores condições de se ter um avanço nessa questão da renegociação da dívida. Vale dizer que a Assembleia Legislativa, que a Comissão pela Renegociação da Dívida, que uma série de entidades do Rio Grande do Sul, o presidente da Júris, o presidente da OAB, a sociedade civil organizada do Rio Grande do Sul, foi a Brasília, foi às instâncias, foi à presidência da República, e existe no Rio Grande do Sul uma consciência da importância da luta política pela renegociação, no sentido de que não é mais possível suportar esse patamar de jugo que existem sobre as nossas finanças. E eu creio, sinceramente, que pela luta nós vamos reverter essa situação. O interessante é que os números são maiores do que a TJLP, a taxa de juros a longo prazo, praticada pelo próprio governo contra as instituições, e nós pagamos mais juros do que a taxa Selic anual. Não, sem dúvida. Nós tivemos uma redução da taxa de juros muito forte, a Selic baixou. O Brasil vive um momento extremamente positivo em relação as taxas reduziram, né, mas infelizmente o indexador que a dívida gaúcha está atrelada, ele não foi positivo para o Rio Grande do Sul. Um outro aspecto que eu acho importante também é o fato do Rio Grande do Sul, ele está se preparando. A gente já sente, no caso do nosso partido, o PMDB, a gente já sente que está iniciando um processo político visando as eleições de 2014. Nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida que o PMDB ele vem se apresentar como uma grande alternativa. Nosso partido tem grandes nomes, ele vai
vai com toda certeza trazer ao cenário político do Rio Grande do Sul nomes de primeira grandeza. Temos o nosso ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, que vem fazendo um grande trabalho. Nós temos o nosso ex-governador Germano Rigoto, que fez uma grande administração, principalmente em relação à atração de investimentos. Nunca na história do Rio Grande do Sul nós atraímos tantos empreendimentos importantes como no seu governo. Nós temos um outro grande quadro político, nosso prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, que vem com índices recordes, Orlandini, de aprovação. Não é um prefeito que fez um trabalho, fez uma administração modelo em todo o Brasil, quase 90% de aprovação na sua gestão aos 8 anos em que ele foi prefeito. Eu lendo agora, semana passada, saiu uma matéria onde em 2010 o PIB de Caxias do Sul teve um acréscimo de 27% num ano. É como se em um ano a riqueza de uma cidade fosse acrescida em 1/3. Então, assim, o Sartori é uma grande liderança e um grande gestor. E eu sinto que é um momento oportuno e que o PMDB vai oferecer grandes nomes para trazer de volta ao Rio Grande do Sul a grandeza e o lugar de destaque que ele merece. Tiago, eu sou um incentivador da política. Eu acho que o Estado democrático de direito e a sociedade evolui com a democracia. E lembra aquele velho ditado, né? Eu prefiro a pior das democracias do que a antessala da melhor das ditaduras. Tem muita gente que defende aí, volta a ditadura, a ditadura não dá certo. Vejam aí os outros países latino-americanos aí que tem pseudo-democracias que estão calando a opinião pública, calam a imprensa, que fazem de tudo para calar a oposição. E eu prego uma coisa, a juventude tem que assumir o seu papel na política, em todos os partidos políticos. E eu incentivo muito e incentivo duas lideranças no teu partido, o PMDB, que é o atual, que foi presidente da juventude do PMDB aqui em Porto Alegre, foi candidato a vereador em Porto Alegre, o Pablo Melo. Outra liderança extremamente importante, que se fez também na juventude do PMDB, o André Caruso. E um jovem, né, piloto, né, ele é piloto, volta e meia escrevia no meu site, ou qualquer hora eu vou dar uma cobrada no Daniel Killen, que atualmente é o presidente da juventude do PMDB no Rio Grande do Sul. E a tua própria posição também, uma liderança jovem no PMDB. Como é que tu está vendo a renovação agora, não só no teu partido, o PMDB, mas nos outros partidos, nas outras agremiações partidárias? Eu acho que com uma visão muito otimista. Desculpa, eu esqueci também do Pablo Mendes Ribeiro também. Outro, tem o Pablo Melo e o Pablo Mendes Ribeiro, filho do ministro Mendes Ribeiro. Outra liderança do PMDB. Sem dúvida. Analisando, são nomes muito significativos. Pablo Mendes Ribeiro, né, pelo legado que ele traz, pelo nome que ele representa e pela responsabilidade na continuidade dessa grande trajetória que a família Mendes traz. Acho que o Pablo Melo também, junto com o André Caruso, são lideranças que tiveram um papel de destaque nessa eleição municipal, são jovens com um posicionamento político definido, coerente. Se tratam de lideranças com primeiro nível com alta qualidade em termos de posicionamento político, né? O companheiro e grande amigo Daniel Killen, né, indiscutivelmente ele vem num crescente, uma liderança importante em todo o estado e vem fazendo um trabalho extraordinário na juventude do partido. E eu não tenho dúvida que ele tem um grande futuro político, né? No parlamento, no executivo.
é uma pessoa que tem uma vitalidade política muito forte. Eu viajei muito nessas eleições, Orlandini, e eu sinto que está se abrindo um campo, né? Um campo de oportunidade, por mais que as estruturas partidárias ainda sejam bastante impermeáveis, não é? Eu acho que o desejo pela renovação ele vem da base social, vem do povo, vem das pessoas. As pessoas querem algo novo, não é? Novo não simplesmente, mas o novo num sentido de uma renovação de ideias, de uma renovação de mentalidade, de uma renovação de postura, de exemplo, não é? De integridade, de ética, de competência. Pessoas que expressem um genuíno comprometimento com as causas que alegam defender, né? E nesse sentido, eu notei nitidamente em todo o Rio Grande do Sul, e esse é um processo que ele se espraiou, não é, para diversos tipos de cidades de 10, 30, 50, 200 e Porto Alegre, né? É uma realidade que se consolida. Eu vejo que a juventude política, a renovação, essas novas propostas com portadores oriundos de uma nova geração, certamente elas vão ganhar espaço nas estruturas políticas tradicionais e vão promover novas práticas. Nós vamos começar a assistir novos prefeitos, nós vamos começar a assistir vereadores jovens cada vez mais ocupando espaço político, como o prefeito de Pelotas, não é uma das maiores cidades do estado, um prefeito de 20 e poucos anos. Então eu sinto que o cenário, não é, ele é propício para que lideranças novas com qualidade política ganhem espaço e ajudem a construir o Brasil que a gente tanto quer. Bom, Tiago, eu tenho que te agradecer a participação nesse programa .net, tratando de política e de ações políticas que podem ser tomadas, e sempre incentivando aqueles que, se você está descontente, a melhor coisa que tem é participar. Está descontente do seu prédio? Participa das reuniões de condomínio. Está descontente com a política, com alguma coisa? Vai lá e participa, não adianta se omitir. Fugir, virar as costas é a pior coisa a fazer. E eu tenho percebido já há algum tempo, e quem me chamou muito a atenção, realmente, o nosso amigo em comum, o Daniel Killen, que tem que participar da política, sim. O jovem tem que retomar esse caminho, porque não tem saída. A democracia é a melhor solução. Sem dúvida. Democracia... nós temos uma democracia importante, né? A gente vive... o nosso sistema institucional ainda é muito permeável, não é? A todo tipo de interesses. A nossa democracia é jovem, mas é muito importante, não é? Isso que você falou, Orlandini, que o jovem, que ele acredite, que participe, não é? Que ele tenha esperança no seu país, que ele entenda que o Brasil é um país que ele tem todas as condições, ele já vem numa rota ascendente, mas ele tem todas as condições de ocupar um lugar de liderança no cenário da geopolítica mundial. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Este foi o advogado Tiago Simon, pós-graduado em gestão empresarial. Este é o .net.